O conceito de polar e apolar pode ser aplicado nas forças intermoleculares. Mas o que são essas forças? Bom, como o próprio nome já diz, elas falam sobre forças entre moléculas e não sobre forças que ligam os elementos de uma mesma molécula. Essas forças também podem ser chamadas de forças de Van der Waals. A primeira força de Van der Waals é a força de London, porque London foi o cientista que descobriu a primeira delas. Quando a gente fala de força de London, a gente inclui dois conceitos diferentes. O dipolo instantâneo e o dipolo induzido. E a gente sabe também que ela inclui moléculas apolares. Mas bom, como é que isso tudo funciona? A gente sabe que as moléculas apolares não têm um polo propriamente dito, eletricamente carregado, porque os elétrons são homogeneamente distribuídos nessa molécula. Então a gente não tem, por exemplo, um lado que é positivo e um lado que é negativo. Porém, por causa da dispersão de London, que é uma força que por alguma coisa faz com que os elétrons mudem para um dos polos, mesmo sendo uma molécula apolar. Por isso que a gente fala que é um dipolo instantâneo, porque por um instante ela vira uma molécula polar, ela tem uma concentração de elétrons em um dos seus polos. E essa molécula que ficou instantaneamente apolar, ela influencia uma outra molécula apolar que está próxima e induz ela a também criar um polo. Então, por exemplo, essa molécula aqui, que era apolar, por causa da dispersão de London, teve os seus elétrons transferidos para um dos seus polos, tornando esse polo negativo. Essa outra molécula apolar, que estava aqui do lado, vai ser induzida por essa molécula daqui, e vai também dispersar os seus elétrons para um dos polos. E a gente sabe também que, como os opostos se atraem, esse polo negativo vai se ligar ao polo positivo dessas moléculas, juntando essas moléculas. A segunda força de Van der Waals é a força de Debye. A força de Debye inclui dois conceitos, o dipolo permanente e o dipolo induzido, e uma molécula polar e uma molécula apolar. Mas por que dipolo permanente? A molécula polar já tem seus polos definidos, sendo um dele negativo e um positivo, um mais eletronegativo e um menos eletronegativo. Esse polo negativo induz a molécula apolar a formar polos também. Dessa forma, forma uma ligação entre a molécula polar e a molécula apolar. A terceira força de Van der Waals é a força de Kisson, que tem dois dipolos permanentes. Mas por que dipolo permanente? Porque trata de duas moléculas polares e elas já têm os seus polos definidos, sendo um deles positivo e o outro negativo. Aqui, o negativo vai se juntar com o positivo e isso se explica pelo fato dos opostos se atraírem. A quarta força de Van der Waals é a ligação de hidrogênio. Ela é muito parecida com a força de Kisson, só que ela é mais específica, porque ela trata do hidrogênio com o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Por quê? Na escala de eletronegatividade, o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo. O flúor, o oxigênio e o nitrogênio são os mais eletronegativos. Como os opostos se atraem, a ligação é formada. A intensidade das forças se dá pela diferença da eletronegatividade. Quanto maior a diferença, maior a força. Nas forças de London, como são duas moléculas apolares, a força é menor, pois não há diferença. Nas forças de Debye, é uma molécula polar com uma polar, então a força é um pouco maior porque já existe uma diferença. Nas forças de Kisson, são duas moléculas polares, então a força aumenta. E nas ligações de hidrogênio, são duas polares também, mas a força é maior porque são os dois extremos, flúor, oxigênio e nitrogênio com hidrogênio. Para testarmos o conceito de polaridades, faremos o seguinte experimento usando detergente, água, talco. Na química, dizemos que semelhante dissolve semelhante, ou seja, solventes polares dissolvem substâncias polares e solventes apolares dissolvem substâncias apolares. Sabemos que a água é uma substância polar e o talco uma substância apolar. Já o detergente é tanto polar quanto apolar. Quando colocamos o talco na superfície da água, podemos ver que ambos não se misturam, pois têm polaridades diferentes. Ao colocarmos o detergente em contato do talco e da água, a parte polar se liga à água e a parte apolar ao talco, formando uma estrutura talco, detergente e água facilmente solúvel.
porque os opostos se atraem. E o dipolo polar e o apolar. Rapidão, não é dipolo apolar, é uma molécula apolar. Não é dipolar polar, é uma molécula polar. Não é dipolar polar, é uma molécula polar. De hidrogênio com... Não. Vai Não, ligar, não, vai não. ligar, liga. Quarta força de Van der Waals é a ligação de hidrogênio. Não, horrível, de novo. Não, horrível de novo. Não, horrível de novo. Eu vou ser uma química. Porque eu sei tudo. Eu sei tudo de química, gente. Ah.